Olá, sejam bem-vindos ao canal Engenharia de Software com ênfase UML. Eu sou o professor Julianes Guedes e eu já atuo na área de modelagem de software há vários anos. Eu tenho 4 livros publicados sobre o assunto e eu já ministrei diversas palestras e cursos técnicos sobre modelagem de software utilizando a linguagem UML. Na aula de hoje, eu vou começar a falar sobre a fase de projeto, introduzindo alguns princípios e conceitos básicos sobre essa fase. Então vamos iniciar a nossa aula. Eu vou começar apresentando alguns conceitos básicos. Então, de acordo com Pfigler, um projeto é o processo criativo para transformar o problema em uma solução. E essa é uma definição bastante simples, mas ela está perfeitamente correta. Ah, Basicamente, como já falei ah, em outras aulas, existem as fases de engenharia de requisitos e a fase de projeto de software. Depois nós temos outras fases, como testes, codificação, implantação, etc. Bom, na fase de engenharia de requisitos, se tenta identificar o que precisa ser feito, ou seja, qual é o problema a solucionar. Já na fase de projeto, se identifica como solucionar esse problema. Então, essa definição do Pfigler, embora simples, ela está perfeitamente correta. Já de acordo com Somerville, um projeto de software é uma descrição da estrutura do software a ser implementado, dos modelos e estrutura de dados usados pelo sistema, das interfaces entre os componentes do sistema e, às vezes, dos algoritmos usados. E o Pressman, ele fala sobre projeto de software afirmando que ele engloba um conjunto de princípios, conceitos e práticas, que tem por objetivo produzir software com alta qualidade. Durante a fase de projeto, são criadas várias representações ou visões do software, que são representações de determinadas características ou facetas do software para facilitar a sua compreensão. E elas servem como um guia para a construção do produto. Então, na fase de projeto, como já foi falado, se busca estabelecer como o problema será solucionado. Ela determina como o sistema funcionará para atender aos requisitos que foram identificados durante a fase de engenharia de requisitos. Como eu falei, a engenharia de requisitos identifica o problema, trabalha com o que precisa ser solucionado. A fase de projeto, ela determina como o problema será solucionado. Nessa fase são considerados aspectos físicos e dependentes de implementação, e são aplicadas restrições de tecnologia, além de outras restrições, como, por exemplo, cronograma e orçamento. Na fase de projeto, é necessário tomar uma série de decisões. Essas decisões, elas estabelecem qual o padrão arquitetural necessário que será adotado. Ah, Um padrão arquitetural, basicamente, é a documentação de uma arquitetura que se comprovou útil para determinadas situações e que pode ser replicada em situações semelhantes. Outras decisões dizem respeito a como atender aos requisitos funcionais e não funcionais. E outras decisões levam em consideração como encapsular as funcionalidades em componentes e módulos, além de diversas outras decisões que precisam ser tomadas. E essas decisões vão influenciar fortemente no sucesso do software desenvolvido e na facilidade de manter e evoluir este software. Ah, Continuando, vou falar um pouquinho sobre os objetivos da fase de projeto. Os objetivos, entre os objetivos da fase de projeto estão correção, completude, eficiência, flexibilidade, consistência e manutenibilidade. Falaremos um pouco sobre cada um desses objetivos. Correção. Um projeto, ele precisa estar correto, baseado em requisitos corretos. Não adianta fazer um projeto correto se os requisitos estiverem errados. O projeto estará errado também. Então, o projeto precisa estar correto e se basear em requisitos corretos. Se o projeto estiver incorreto, é a mesma coisa que ter o mapa errado. Ele não vai servir para nada. Pelo contrário, vai prejudicar o desenvolvimento do software.
Ah, um outro objetivo da fase de projeto é a completude. Então, para estar completo, um projeto ele precisa representar todos os elementos necessários ao projeto, como estruturas lógicas, os comportamentos dos seus processos, os componentes que comporão o software, os módulos que incorporarão conjuntos de componentes, as interfaces externas e internas desses componentes e módulos. Um projeto ele precisa ser eficiente. Por eficiente significa projetar um software que utilize os recursos de maneira racional. Isso significa que os recursos de hardware e software de apoio serão utilizados sem serem sobrecarregados, sem serem exigidos em excesso. Flexibilidade. O software ele precisa ser projetado de maneira que ele seja flexível a mudanças, em tempo de desenvolvimento ainda, durante o desenvolvimento do produto. Isso quer dizer que ele poderá ser fácil de modificar e adaptar se houverem mudanças nos requisitos durante o projeto. Com relação à consistência, primeiramente, o projeto deve estar de acordo com os requisitos. Se ele não estiver de acordo com os requisitos, não importa o que ele ofereça, não importa o que ele faça, ele vai estar errado, estará inconsistente. E não pode haver conflitos entre as visões. Por exemplo, não é aceitável que existam objetos em um diagrama de sequência sem que haja o equivalente em classes no diagrama de classes. Isso demonstra um projeto inconsistente. Também não são toleradas informações faltantes, incompletas ou erradas. Com relação à manutenibilidade. Manutenibilidade é a capacidade de eu alterar o meu software, de eu evoluir o meu software. Então, o software precisa ser projetado de tal forma que ele possa ser alterado, adaptado e evoluído de maneira fácil e sem causar efeitos colaterais de manutenção. Efeitos colaterais de manutenção ocorrem quando eu altero, modifico uma funcionalidade, ou um componente, ou mesmo um módulo, e outros componentes, outras funcionalidades, outros módulos passam a apresentar problemas quando antes eles estavam funcionando perfeitamente. Além disso, a manutenibilidade implica a capacidade de estimar o impacto das mudanças. É necessário saber como uma mudança afetará o projeto, em termos de tempo, em termos de custos e quais outros artefatos serão afetados quando um requisito for modificado. Para isso, é importante trabalhar com a rastreabilidade para frente. A rastreabilidade para frente determina os artefatos que serão impactados quando o requisito for modificado. Ah, falar um pouquinho sobre as etapas de projeto. Então, a fase de projeto, ela costuma ser dividida em duas etapas principais. O projeto arquitetural, ou projeto preliminar, e o projeto detalhado. No projeto arquitetural se define a arquitetura, e no projeto detalhado se detalham como os requisitos funcionais serão atendidos. Existem alguns autores que afirmam a existência de uma terceira etapa, que seria a de projeto de interface. Mas, em geral, o projeto de interface costuma ser englobado no projeto detalhado. Falar um pouco sobre o projeto arquitetural. Então, nessa etapa é consolidada a arquitetura do software. Bom, o que é uma arquitetura? A arquitetura, ela determina a estrutura lógica do software, como ele estará dividido, como ele estará, como será a sua estrutura geral, tá? É o esqueleto do software. E ela leva em consideração principalmente os requisitos não funcionais. Na verdade, a definição, o estabelecimento da arquitetura, ela é uma fase intermediária entre a fase de engenharia de requisitos e a fase de projeto. Então, hã, uma saída da engenharia de requisitos é uma proposta ainda um pouco abstrata de uma arquitetura que ela é validada e consolidada na fase de projeto. Já no projeto detalhado,
ele estabelece como os requisitos funcionais serão atendidos, principalmente os requisitos funcionais. E ele produz diversas visões estruturais e comportamentais para solucionar esses requisitos funcionais, determinar como eles serão atendidos, como eles se comportarão. Ah, e também a fase de projeto detalhado determina como eles serão encapsulados em componentes e como esses componentes serão encapsulados, por sua vez, em módulos e como esses módulos serão alocados na arquitetura proposta. Relembrando, requisitos funcionais dizem respeito a funções, serviços, funcionalidades que o software deve atender, enquanto que requisitos não funcionais levam em consideração características gerais do software, que são também chamados de atributos de qualidade, como desempenho, escalabilidade, manutenibilidade, confiabilidade, segurança, proteção, esse tipo de coisa. Vou falar um pouquinho sobre as diretrizes de qualidade de um projeto. Algumas diretrizes são modularidade, múltiplas visões distintas, independência funcional, interface simples, abstração, encapsulamento, particionamento ou decomposição. Vamos falar um pouco sobre cada uma delas. Então, modularidade é essencialmente a capacidade de dividir o software em diversos módulos lógicos. Como eu falei, módulos incorporam um conjunto de componentes. Esses componentes, por sua vez, incorporam um conjunto de funcionalidades. Esses módulos, eles são alocados nas divisões lógicas da arquitetura, de acordo com as funcionalidades dos componentes e das funcionalidades que eles contêm. E o conceito de trabalhar com módulos se baseia na filosofia de dividir para conquistar. Nós temos um problema complexo, vamos dividir ele em problemas menores, separados, e vamos trabalhar em cada um desses problemas menores individualmente. Depois nós juntamos tudo. Então, isso é uma forma de resolver um problema mais complexo. Múltiplas visões distintas. Como já foi falado, no projeto detalhado são produzidos múltiplas visões. Visões enfocam uma faceta, uma característica específica do software. Ainda está de acordo com o conceito de dividir para conquistar. Como eu falei, nós temos um problema complexo. Então, nós vamos enfocar diversas facetas menores desse problema, diversas características específicas desse problema. E depois nós juntamos tudo numa visão geral, numa visão global. Aqui eu tenho até uma figurinha para identificar, ilustrar o conceito de visões. Aqui nós estamos identificando a estrutura do corpo humano, que é algo bastante complexo. Então, para facilitar a sua compreensão, nós temos 5 visões diferentes. Uma visão para identificar o, o sistema neural do corpo humano, outra para identificar o sistema vascular, como o corpo humano é dividido em veias e artérias, ah, outra para identificar os seus órgãos internos, outra para identificar o seu sistema muscular e outra para identificar a estrutura do seu esqueleto. Então, são várias visões sobre o mesmo problema, mas cada uma identificando uma faceta, uma característica específica. Então, isso facilita a compreensão do todo. Então, seguindo esse mesmo raciocínio, projetos costumam ter múltiplas visões distintas. E isso está de acordo com o objetivo da completude. Então, o projeto ele deve apresentar múltiplas visões que permitam representar as estruturas lógicas do software, os comportamentos dos seus processos, os componentes que irão englobar esses comportamentos, os módulos que englobarão esses componentes e a arquitetura como um todo, bem como as interfaces externas e internas dos componentes e dos módulos. Independência funcional, uma outra diretriz de qualidade. Então, o componente ele é mais ou menos independente dependendo do grau de dependência com outros componentes. Quanto menos dependência ele tiver com outros componentes, mais independente ele é. Isso é influenciado por duas características, coesão e acoplamento. Coesão identifica a quantidade de serviços que são oferecidos por um determinado componente. E acoplamento identifica
o grau de dependência com outros componentes propriamente dito. Então, quanto mais coeso um componente for, em geral, menor será o seu acoplamento. Então, o melhor é que um componente ofereça poucos serviços para ter um nível de acoplamento menor. Assim, o seu grau de dependência, a sua independência funcional será maior. A independência funcional ela permite um maior reuso de componentes. Quanto mais independente um componente for, mais fácil é reaproveitar ele em outros projetos, mais facilidade e rapidez de manutenção, uma vez que ele vai ter poucas funcionalidades a serem mantidas e menor duplicação de código. Ele vai ter responsabilidade por um conjunto pequeno de funcionalidades. Ah, uma outra diretriz de qualidade diz respeito a interfaces simples. Então, as interfaces, nesse sentido específico, elas estabelecem como os componentes ah, e os módulos eles se comunicarão entre si e o ambiente externo a eles. Então, deve-se projetar interfaces o menos complexas possíveis. Basicamente, elas devem descrever o que cada componente oferece e também o que ele necessita, o que ele solicita, sem detalhar como isso é feito. Então, os componentes eles devem atuar como caixas pretas, apenas se comunicando por meio de interfaces. E essas interfaces devem ser o mais fáceis, o mais simples possíveis. Vamos falar um pouquinho sobre o princípio de projeto de abstração. Então, ele é essencial para lidar com complexidade. Também trabalha um pouco com o conceito de dividir para conquistar, mas basicamente ele estabelece que os elementos, visões e estruturas eles serão descritos o mais simples possível, porém sem sacrificar a compreensão do elemento, da visão ou da estrutura. Eles devem apresentar as suas características essenciais sem colocar informações desnecessárias. Somente as informações necessárias para aquela visão específica, de acordo com a função daquela visão, de acordo com o objetivo daquela visão. Mas, de novo, deve-se garantir que, apesar de simples, a função, estrutura ou comportamento sejam compreensíveis. Então, pode haver modelos ou visões com níveis de abstrações diversos. Isso considerando a quem se destina a informação, o que se deseja representar e o quão detalhado isso deve ser. Quanto mais simples uma representação, maior o nível de abstração. Então, é uma visão, a informação é mais geral. Quanto mais detalhada e complexa uma representação, menor o nível de abstração. É necessário apresentar mais informações em um nível mais baixo para que a pessoa a quem se destine, ou o conjunto de pessoas a quem se destina, consiga compreender completamente aquela visão, aquele modelo. Então, dependendo de para quem se destina o modelo, o nível de abstração deve ser mais raso ou mais profundo. Se o modelo se destinar a apresentar ou esclarecer informações para partes interessadas, ou seja, pessoas que têm interesse no, no desenvolvimento do software ou serão afetados por ele, então o nível de abstração precisa ser alto. Não adianta eu apresentar informações muito técnicas que as partes interessadas não conseguirão compreender. Eu tenho que ter um nível de abstração mais alto que explique o que o modelo deseja representar sem deixar a informação complexa demais para as pessoas a qual ele se destina. Já se o modelo se destina a demonstrar o comportamento de uma funcionalidade para pessoas com conhecimento mais técnico, como pessoas da equipe de desenvolvimento, então o nível de abstração precisa ser mais baixo. Eu tenho que apresentar detalhes mais complexos, mais profundos.
Hã, uma abstração ela pode passar por diversos refinamentos, então os modelos, eles podem inicialmente apresentar um nível de abstração alto, uma vez que ainda se está iniciando a solucionar o problema, e durante o desenvolvimento do projeto, à medida que o projeto avança, que o problema começa a ser melhor solucionado, então os modelos apresentam maiores detalhes e maior complexidade. E é comum que alguns modelos inicialmente simples, eles possam serem aprofundados, serem mais detalhados ao longo do projeto. Isso é comum, por exemplo, quando se trabalha com modelos conceituais e modelos de domínio, por exemplo. Já foram explicados em outros vídeos. Vou falar um pouquinho sobre o princípio de projeto de encapsulamento, que ele prescreve a ocultação de recursos de um componente ou módulo, ou seja, por exemplo, dados ou comportamentos. Esses recursos eles só poderão ser acessados por meio das interfaces lógicas do componente. Não é necessário saber como o componente realiza a- aquelas funcionalidades ou oferece aqueles recursos, apenas que elas são oferecidas por aquele componente específico. Então, o encapsulamento ele facilita o reuso, simplifica a manutenção, auxilia na elaboração e execução de testes, torna o projeto mais simples, mais enxuto e mais fácil de entender. E eu vou falar agora um pouquinho sobre particionamento ou decomposição. Como eu já falei, um projeto ele costuma apresentar diversas visões da solução. Ah, como já foi falado, isso permite diminuir a complexidade do software, auxilia a solucionar o problema e enfoca partes do problema de maneira isolada, e cada visão deve ser o mais simples possível. E como eu falei, isso tem por objetivo facilitar a compreensão e diminuir a complexidade do desenvolvimento da solução. A união de diversas visões separadas ah, permitem solucionar o problema como um todo. O mesmo princípio de particionamento ou decomposição, ele também prescreve a divisão lógica do software, que está de acordo com o princípio de modularidade. Então, as funcionalidades elas precisam ser agrupadas em componentes. Esses componentes serão alocados em módulos e esses módulos serão distribuídos ao longo da arquitetura. Então, isso permite a modularização do software. Falar um pouquinho sobre os modelos UMLs que são produzidos durante a fase de engenharia de requisitos, projeto arquitetural e projeto detalhado. Então, eu vou falar sobre engenharia de requisitos também, porque ela está relacionada, o projeto depende dela. Então, na fase de engenharia de requisitos, se costumam produzir modelos de caso de uso, modelos conceituais, que são diagramas de classes que enfocam apenas o problema, não a solução, e identificam classe de entidade, como elas estão associadas, seus atributos e possíveis restrições, mas não seus métodos, porque os métodos fazem parte da solução e solução faz parte do projeto. A solução é identificada durante o projeto. E também são produzidos diagramas de atividades quando eu preciso entender melhor um determinado caso de uso. Alguns processos, como o processo unificado, às vezes até identificam os diagramas de atividade antes dos modelos de caso de uso, em algumas situações. Já na fase de projeto arquitetural, se costuma produzir diagramas de pacotes e diagramas de componentes. Os diagramas de pacotes eles servem para estruturar, demonstrar como a arquitetura está dividida, e os componentes identificam ah, os elementos que irão encapsular as diversas funcionalidades que o software oferece. Ah, em algumas situações, pode haver pacotes dentro de pacotes. Nós podemos, assim, representar os módulos do software e quais componentes eles englobarão. O diagrama de componentes ele pode ser melhor detalhado e pode ser refatorado durante a fase de projeto detalhado. Nessa fase, na fase de projeto detalhado, então se costumam produzir diagramas de sequência ou comunicação para detalhar como os processos se comportarão, modelos de domínio,
que são diagramas de classe, que pegam modelos conceituais e os deixam mais aprofundados, mais detalhados, estabelecendo, por exemplo, os métodos necessários às classes, que na verdade vão ser identificados pelos diagramas de sequência, e que a partir daí os modelos conceituais serão enriquecidos e transformados em modelos de domínio. Também pode ser necessário produzir diagramas de estados, caso os objetos envolvidos em determinado processo tenham múltiplos estados. Pode-se criar diagramas de implantação, caso o software a ser desenvolvido deva rodar em múltiplos servidores. Em algumas situações específicas, outros diagramas UML podem ser necessários, como, por exemplo, diagramas de visão geral ou diagramas de tempo, se for um sistema de tempo real, por exemplo. Bom, e nós concluímos essa introdução à fase de projeto. Eu espero que essa aula tenha sido útil. Se vocês gostaram dessa aula, eu peço que compartilhem com quem possa se interessar pelo assunto. Se ela foi útil para vocês, eu peço que vocês curtam esse vídeo. E se ainda não estão inscritos no canal, eu peço que se inscrevam. Obrigado pela atenção. Nós nos vemos nas próximas aulas.